Olá, pessoal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais um simulado, em mais algumas correções aí, em mais uma preparação, então, para a sua prova do seu almejado, então, cargo público, né? O tema do simulado de hoje, pessoal, é conhecimentos pedagógicos, conhecimentos gerais e uma dica que eu vou dar para vocês agora. Vocês lembram que eu sempre afirmo que dentro da educação não existe a palavra excluir? Então, uma diquinha para vocês conseguirem gabaritar essas questões de hoje é lembrar o seguinte, que a educação, a relação professor e aluno, ela é horizontal, tá? Ela é uma relação pautada no diálogo, pautada na democracia. A função do professor nessa relação aí com o aluno é de mediador, tá? Então, anotem essas dicas aí no material de vocês e vocês irão entender daqui a pouquinho o porquê que eu estou falando isso, tá? Espero que vocês estejam com o material impresso. Caso não estejam com o material impresso, pegue uma folha em branco, pegue uma caneta, pegue algo que risque, rabisque bem essa folha e vamos iniciar nossa aula de hoje, tá? 10 questõezinhas bem tranquila, perdão, e outra, questões atualizadas, tá? Então, material na tela aí para vocês, pessoal. Bem-vindo a Educarte Concursos, tá? Siga o nosso Instagram, Educarte Concursos, tá? Educarte.concursos. Eu sou a professora Rosiane, tá? Então, vamos iniciar aí nosso simulado de hoje. Questão número 1, pessoal. A questão número 1, ela diz pra gente o seguinte, olha só. Uma prática pedagógica que cria oportunidades para o desenvolvimento do protagonismo juvenil em sala de aula é. Pessoal, olhem só. Vou pegar aqui um marca-texto para a gente riscar esse material aqui. Olha só. A questão diz o seguinte: uma prática pedagógica que cria oportunidades para o desenvolvimento do protagonismo juvenil em sala de aula é. Primeiro, a prática pedagógica é o contato com o aluno, né? É ali o momento em que o professor ele vai estar com o aluno em sala de aula, que o professor irá orientar o aluno na escola, né? E a questão é o seguinte, essa prática pedagógica, ela cria oportunidades para o desenvolvimento do protagonismo juvenil. Quando a gente fala de incentivar o protagonismo juvenil, é o aluno ou a aluna ser um sujeito ativo. Ou seja, a gente desenvolve aquele senso crítico, né, no aluno, a gente desenvolve todos os aspectos do aluno, seja psicológico, emocional, intelectual, né? Tudo isso a gente desenvolve no aluno. Então, uma prática pedagógica que cria oportunidades para o desenvolvimento do protagonismo juvenil em sala de aula é. Então, vamos entender aqui. O trabalho em grupos com papéis previamente definidos. A prática pedagógica do trabalho em grupos com papéis previamente definidos, como relator ou organizador da discussão, para evitar que alguém fique sem ter o que fazer. Isso acontece muito, pessoal, em grupos, trabalhos em grupos. Uma coisa que a gente vê muito em sala de aula. O professor passa um trabalho para o aluno para ser apresentado em tal dia. Então, o aluno ele tem um período de organização, o aluno ele tem um período de orientação com o professor, né? E aí, quando chega no dia, aí eles começam a apresentar, o trabalho começa muito bem. Aí o aluno fala assim, ô professor, essa parte aí eu não sei não, porque eu só estudei minha parte. Não, professor, isso aí eu não respondi porque o meu amigo faltou, né? E aí eu não sei responder essa parte não, mas a minha parte é essa. Aí o aluno pega o papel e vai ler.
Então, preste atenção, será que realmente o trabalho em grupo com papéis previamente definidos, como relator organizador da discussão, né, para evitar que alguém fique sem ter o que fazer, realmente essa prática pedagógica ela dá certo? Né? Então, vamos voltar aí para a questão e a gente entende que, com base nessa interpretação, não é a letra A, pessoal, tá? Não é a letra A. Então, a gente marca um X aqui porque não é ela, tá? B. O uso de tecnologias com liberdade, como, por exemplo, poder optar por recursos como PowerPoint ou vídeos em apresentações de seminários. Pessoal, a palavra liberdade, liberdade com tecnologias. Quando a gente usa a palavra liberdade, que a gente não define o limite, ela acaba se tornando errada. Porque, por exemplo, até o professor em sala de aula, ele precisa de uma certa liberdade, mas com limitações. Porque quando a gente fala com o uso de liberdade de tecnologias, a gente associa a acesso indeterminado, acesso sem restrições, etc. Quando a gente coloca o material, um equipamento tecnológico na mão do aluno, muitos deles podem não usar aquela tecnologia para, de fato, fins pedagógicos. Então, por isso que precisa de alguém para estar orientando, para estar mostrando, né, os caminhos pedagógicos. Então, ó, letra B, quando mostra aqui pra gente, ó, o uso de tecnologias com liberdade, como, por exemplo, poder optar por recursos como PowerPoint ou vídeos em apresentação de seminários. É uma prática pedagógica que cria oportunidades, mas com muita liberdade não dá tanto certo, tá, pessoal? A gente tem que ter um pouquinho de restrições aqui. Então, voltou aqui para a letra C. Então, também não é a B, tá? C. O trabalho por projetos nos quais, trabalho por projetos nos quais os alunos participam da definição do tema, né? Desenvolvimento e avaliação dos produtos e processos. Opa! Quando a gente fala aqui que, a prática pedagógica que pode criar oportunidades para o desenvolvimento do protagonismo juvenil em sala de aula é o trabalho por projetos, nos quais os alunos participam, pessoal. A ideia de participar. Eu coloquei aqui para vocês no início da questão, né, a palavra ativo. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, a partir do momento que eu dou ao meu aluno o direito de participar, né, da definição do tema, então o aluno ele vai definir um tema em que ele tem mais habilidade, aonde ele se identifica melhor, aonde o aluno, além de participar do processo de definição do tema, de desenvolvimento e avaliação, né, dos produtos e processos, vocês podem ter certeza que quando você, professor, se torna um mediador de conhecimento, quando você tira da sua cabeça que a relação professor-aluno não é uma relação vertical, ela é uma relação horizontal. Quando eu falo vertical, o professor ele não tem que ser visto, né, como alguém que deposita o conhecimento, alguém que está acima e o aluno está embaixo. Aqui é uma relação vertical. O professor tem que entender que é uma relação horizontal. Professor-aluno, democracia, diálogo, tá? E a partir do momento que a gente trabalha em democracia, a gente dá o direito do aluno de participar de forma efetiva da aula, tá? E isso incentiva, então, o protagonismo juvenil. Então, o nosso gabarito aqui, pessoal, ó, quando eu jogo o material na tela para vocês, o nosso gabarito aqui, ó, gabarito, letra C, tá? Não é a letra D, não é de forma alguma. Aqui, o nosso gabarito é a letra C, tá? A letra D diz o seguinte: a participação na limpeza da sala de aula, ao término das aulas, para deixar a classe em ordem, para a turma que assistirá no próximo turno. Não, isso aqui não é uma prática pedagógica que cria oportunidades, né? Na verdade, isso aqui faz parte da ética. Então, a ideia também de orientar o aluno, né, que organize o ambiente em que ele está se retirando para que outra turma entre, para que ele retire o lixo embaixo da mesa, para que ele não risque a mesa, para que ele não quebre algum bem ali da escola, é importantíssima essa prática de conscientização. Mas aqui a gente está falando de prática pedagógica. Então, a participação da limpeza da sala de aula aos términos das aulas não é uma prática pedagógica, é um processo de conscientização, né? Porque se ele chega na escola e encontra um ambiente limpo,
A ideia é que ele saia da escola e deixe o ambiente da mesma forma que ele encontrou, tá? Então, aqui, ó, questão número 1. Uma prática pedagógica que cria oportunidades para o desenvolvimento do protagonismo juvenil em sala de aula é a letra C. O trabalho por projetos nos quais os alunos eles têm plena participação. O protagonismo é isso, é o aluno ser independente, é o aluno ter a responsabilidade de trabalhar os temas propostos, né, por eles acordados, tá? Porque não adianta eu falar para o meu aluno, faça um trabalho de cartografia especificando tais aspectos e eu coloco lá as habilidades que ele deve desenvolver se ele não tem uma orientação, se ele não tem uma mediação ou se ele não se identifica com aquele ponto. O meu aluno ele pode querer fazer um trabalho usando o espaço geográfico, mas de outra forma, tá? Então, fiquem atentos aí. Gabarito da número 1, letra C, tá? Vamos aqui, então, material na tela para vocês. Questão de número 2, vamos lá. Nos projetos pedagógicos escolares, a ideia de trabalho como um princípio educativo aparece frequentemente vinculada à preparação para o mundo do trabalho. É preciso muito cuidado para que essa aproximação de ideias não esvazie a noção formativa do conceito trabalho no ensino médio. Para tanto, é preciso ter clareza que a compreensão de trabalho como um princípio formativo implica, né? Então, nós precisamos ter a clareza e compreensão, né? Vou pegar aqui um marca-texto de que trabalho como um princípio formativo, ele implica o quê? Qual vai ser, né, aí a questão desse princípio formativo? O que ele vai implicar aí na vida do aluno, né, no meio educacional? Então, vamos lá. Vai implicar, letra A, valorizar o emprego e compreender que vale sempre a pena distanciar-se de seu projeto de vida para garanti-lo? Pessoal, você trabalharia em um local, vamos pegar aqui uma hipótese, tá? Em que a gente precisa trabalhar, que é uma necessidade. A sociedade capitalista que nós estamos inseridos, a gente precisa da questão do emprego para se manter, para ter uma qualidade de vida e afins, né? Mas prestem atenção, será que o trabalho como princípio formativo na escola, principalmente no ensino médio, ele visa implicar realmente que deve valorizar o emprego e compreender que vale sempre a pena distanciar-se de seu projeto de vida? Por exemplo, eu tinha um sonho de ser, né, de ter um nível superior, de fazer transformações na vida das pessoas, né? E aí eu acabei ia fazer questão da advocacia, do direito, né, para afins, trabalhar nessa área onde eu pudesse transformar a vida de pessoas, e acabou que acabei me formando na área de licenciatura e me apaixonei, né? Então, assim, eu tive a honra, né, em conseguir me formar, a trabalhar atualmente na área, ser professora. Só que, antes de ser professora, eu trabalhava em âmbito administrativo. Só que eu nunca distanciei do meu projeto de vida. Eu sempre tive aquela ideia, vou trabalhar nesse emprego, vou me manter, tenho afinidade, sei trabalhar com tais demandas, né? Continuo trabalhando naquilo, mas eu não me desligo do meu projeto de vida, porque é o meu projeto de vida que vai me dar um retorno, é o meu projeto de vida que vai me dar uma estabilidade e é o meu projeto de vida que vai fazer com que eu tenha consciência de que é aquilo que eu quero para minha vida, né? Então, o projeto de vida ele está pautado muito nisso aí. Quando você se forma, você se vê a mercê, para você não ficar tão perdido de uma certa forma, né? Então, não é a letra A. Quando a gente fala de trabalho como um princípio formativo no ensino médio, não é a letra A. Você vai valorizar o emprego? Você deve valorizar o emprego, né? Mas você não tem que se distanciar daquilo que você quer. Ah, professora, olha só, eu trabalho em comércio, mas eu quero um cargo público. Ótimo! Professora, olha, eu não quero cargo público, eu quero empreender.
perfeito, é o seu projeto de vida, você deve seguir aquilo que você tem vontade, tá? Então a letra A ela está incorreta por isso, tá? Porque ele fala valorizar o emprego, mas se distanciar do projeto de vida. Não, não é se distanciar do projeto de vida de forma alguma. Você mantém o seu projeto de vida, ok? Então a gente já sabe que a questão 2 não é a letra A. Então a gente já risca aqui, tá? Não é a letra A. B, a letra B diz o seguinte: o trabalho como princípio formativo implica entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. Pessoal, letra B, sem medo de ser feliz. E eu vou explicar para vocês o porquê que é a letra B. Basicamente, meus amores, a letra B é o que eu acabei de explicar para vocês. Nós devemos valorizar o trabalho, sim, mas nós não precisamos e não devemos nos distanciar do nosso projeto de vida. A sua meta, atualmente, é passar em um concurso público. Esse é o seu projeto de vida. Entende? Professora, mas eu quero realmente passar num concurso, mas o meu objetivo é ter uma estabilidade financeira para que eu possa empreender. Ótimo, é o seu projeto de vida. Então, o trabalho como princípio formativo é entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. O nosso gabarito aqui é a letra B. A letra C diz o seguinte, buscar uma profissionalização precoce dos jovens na autoridade para que não percam tempo em ingressar no mercado de trabalho. Não, não é isso, tá? Não é a ideia de você formar um robô, de você colocar o seu aluno em um mercado para ele ser da prática tecnicista, que ele faz aquilo ali porque tem que fazer e é cronometrado e aquilo tudo. Não, não é isso, tá? E D, relacionar teoria e prática nas situações cotidianas, geralmente desvinculados do conhecimento teórico de ensino médio. Não é desvinculado, pessoal, tá? Não é desvinculado. Então, aqui o nosso gabarito, tá? Sem mais delongas, é a letra B, tá? Nosso gabarito da questão número 2, letra B, tá? O trabalho como princípio formativo, ele implica em entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida. Questão 3. Vamos lá para a questão de número 3. Estamos lutando contra o tempo, aprendendo juntos a combater a disseminação do vírus. E, mais do que nunca, nossas competências socioemocionais estão sendo colocadas à prova nesse contexto de crise, para lidar com insegurança, ansiedade, medo, isolamento, mudança de rotinas e indefinições. É preciso ter empatia, resiliência, foco, responsabilidade, cuidado consigo e com o outro, entre outras competências. Instituto Ayrton Senna. Vamos lá. Desenvolver as competências socioemocionais, tal como previsto na BNCC, ocupam um lugar ainda mais central nos planejamentos escolares. Dado esse contexto, uma atitude capaz de ensinar empatia e respeito diante de uma situação de apatia total de alguns alunos é, vamos lá. Então, dado esse contexto, uma atitude capaz de ensinar empatia, então, de ensinar empatia e respeito diante de uma situação de apatia total de alguns alunos é: letra A, chamá-los para uma conversa e explicar a importância de serem resilientes para o seu futuro, contextualizar o conteúdo do curso em questão e contar que acredita muito no potencial de cada um. Pessoal, você pode chamar, sim, um aluno para uma conversa e explicar a importância de serem resilientes
sim, para o futuro, abrir as portas, abrir o leque de opções, mas você não irá contextualizar o conteúdo do curso em questão. Quando você trabalha a questão do socioemocional do aluno, você não fala de conteúdo, tá? Você fala de aspectos sociais e emocionais do aluno, tá? Então, ó, contextualizar conteúdo do curso em questão, tá? E contar que acredita muito no potencial de cada um. Não, pessoal, não é a letra A. B. Convocar alunos engajados no curso e que tenham um papel de liderança junto ao grupo e propor um trabalho de monitoria, fazendo com que os próprios pares ensinem e estimulem os colegas. Pessoal, não é a palavra convocar, tá? A ideia é o seguinte, quando usa a palavra convocar alunos engajados, por quê? Eu tenho uma turma, vamos pegar, eu tenho uma turma com 40 alunos, com 30 alunos. Eu vou pegar o quê? 50%, 60% da turma e o restante. Será que eu analisei o emocional do meu aluno? Será que eu analisei o social do meu aluno? Onde é que qual é o parâmetro social que a escola está inserida? Como que é o contexto familiar do meu aluno? Como que é o comportamento do meu aluno na escola? Né? Então, convocar alunos engajados faz com que dê mais destaque a um grupo e os outros fiquem se sentindo excluídos. E dentro da educação não existe exclusão. Você inclui todos, tá? Então, essa questão aí, alternativa B, ela está errada, tá? Vamos continuar. Deixa eu colocar o material na tela aqui para vocês. Foi. Vamos lá. C. Ficar atento a esses alunos, ó. Ficar atento a esses alunos, esperando uma chance de elogiá-los na sala de aula ou pedir para que realizem alguma atividade em público com sucesso e reforçar positivamente uma postura mais ativa em sala de aula? Será que você deve aguardar, ficar atento e esperar uma oportunidade? Às vezes o seu aluno ele é tão tímido que ele nem fala. Às vezes ele tá na sala e você não percebe porque ele é muito quietinho. Então não é a letra C. A letra C também não condiz com o que pede a questão. Porque a questão ela pede, dado esse contexto, uma atitude capaz, né, de ensinar empatia e respeito diante de uma situação de apatia total de alguns alunos é perguntar como estão se sentindo, ó, perguntar como estão se sentindo, aprofundar no tema para que percebam seu interesse, retomar os principais pontos da conversa para checar a compreensão e ajudá-los a entender os próprios sentimentos. E isso aqui, a letra B, ela ajuda a desenvolver as competências socioemocionais do aluno, tá? Então, aqui o nosso gabarito, pessoal, ó, nosso gabarito, letra D. Viu que interessante? Eu dei um pequeno exemplo aqui sobre um aspecto pessoal meu, né? Nunca deixei de trabalhar, mas sempre tive o meu projeto de vida. E eu falo para vocês com toda certeza, a educação para mim foi a base para eu conseguir chegar onde eu estou hoje. E a educação continua e sempre será a minha base para conseguir alcançar mais ainda, né? Então, assim, pensem nisso, tá? A gente não desvincula a educação como projeto de vida. E a gente sempre incentiva o protagonismo juvenil dos nossos estudantes. E principalmente com a nova BNCC, com os novos currículos aí, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso aí, tá, pessoal? Questão 3, então, letra D. Vamos voltar aqui para o material. Questão número 4. Vamos lá. 4. Pesquisas sobre o processo de ensino-aprendizagem mostram que o fato de o professor avaliar os alunos frequentemente e por meio de estratégias variadas favorece o aprendizado. Ressaltam o valor de se aplicar instrumentos de avaliação com regularidade, inclusive em forma de tarefas, brincadeiras, pois eles têm o potencial de estimular o aprendizado dos alunos na medida em que exigem deles um esforço. Há também evidências de que quando o professor fornece feedbacks frequentes e específicos relacionados aos objetivos de aprendizagem, indicando aos alunos o que devem fazer para melhorar,
influencia positivamente no desempenho dos estudantes. Logo, a função básica da avaliação. A questão, então, ela quer saber a função básica da avaliação. Então, vamos lá. Qual é a função básica da avaliação? Deixa eu pegar aqui a outra cor de caneta para a gente achar a nossa resposta. D. A função básica da avaliação é decidir sobre a aprovação. Então, decidir sobre a aprovação e reprovação do aluno com base no desempenho obtido nos instrumentos de avaliação, definindo assim sua progressão vertical. Pessoal, eu acabei de falar acabei não, na verdade eu falei no início da aula para vocês que se vocês lembrarem que a relação professor-aluno ela é na horizontal, vocês iriam gabaritar nossas questões de hoje. Quando a alternativa diz pra gente decidir sobre aprovação e reprovação, né? Aqui tá falando só de âmbito quantitativo. Eu sempre falo para vocês, o seu aluno ele pode ser excelente em língua portuguesa. Ele gabarita em interpretação de texto, ele é muito bom em gramática, ele é muito bom em ciências humanas, ele é um excelente em inglês, mas quando chega em física, ele dá uma queda. Não é ruim, mas ele reduz o desempenho. Lembrem-se, você professor, você irá avaliar o seu aluno tanto no quantitativo e qualitativo do aluno, numa relação horizontal. Você, professor, é um mediador de conhecimento. Você não será mais simplesmente um mero transmissor de conhecimento. Você não irá simplesmente transmitir o seu conhecimento. Você vai mediar o seu aluno, irá acompanhá-lo para que ele tenha um processo contínuo e eficaz, tá? Então, a gente já entende aqui, material na tela para vocês aí, que não é a letra A. Não é a letra A, ó. Progressão. Tá falando aqui, ó. Não é a letra A, tá? B. Impulsionar. Então, a função básica da avaliação é impulsionar a aprendizagem do aluno. Então, ó, impulsionar a aprendizagem do aluno na medida em que tem o potencial de propiciar a autocompreensão, motivar o crescimento e aprofundar a aprendizagem? Sim, pessoal, tá? Letra B. A função básica da avaliação é impulsionar e motivar, ok? Todos os aspectos possíveis do aluno, tá? A função básica da avaliação não é simplesmente fazer o diagnóstico. Essa não é a única função da avaliação, tá? Fazer diagnóstico não é a letra C. A partir da aplicação de instrumentos de avaliação sobre as possibilidades do aluno progredir ou não na disciplina. Aqui a gente não está falando somente de avaliações de quantitativa, tá? Aferir o conhecimento de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais por meio de instrumentos como as provas, tarefas, trabalhos, etc. Também não é a letra D, tá? Lembre-se, em função básica de avaliação é impulsionar a aprendizagem do aluno na medida em que tem o potencial de propiciar a autocompreensão, motivar o crescimento e aprofundar a aprendizagem. Educação democrática, pessoal, tá? Então, aí, ó, questão 4, letra B. Dando continuidade, vamos lá. Questão número 5. Segundo Vygotsky, eu sempre me complico quando eu falo essa palavrinha aqui, tá? O nome desse autor, para mim, é bem complicado, mas vamos lá. O desenvolvimento dos alunos ocorre em seus vários aspectos, como o afetivo e o cognitivo, por meio, sobretudo, em razão, tá? Então, vamos entender aqui como o desenvolvimento dos alunos ocorre, tá? Letra A. O aluno ele irá desenvolver, sobretudo, em razão da exposição a aulas bem estruturadas, nas quais as ideias centrais são bem ilustradas. Somente exposição. Vamos lá, pessoal. Você chega em sala de aula, você prepara uma aula topíssima. Os alunos estão lá todos quietinhos observando você.
Aí você chega, você tá bem empolgado com o conteúdo e você vai explicando, ó. Vai explicando e vai falando, e vai falando, e vai falando, vai falando, e seus alunos estão te olhando. E você vai empolgando e vai expondo, expondo, expondo. Dali 50 minutos de aula, pessoal. Tchau, até a próxima. E aí? Será que somente uma aula expositiva e bem estruturada, aonde as ideias centrais são bem ilustradas, será que o aluno aprende somente assim? Né? Ó, não é a letra A. Não é simplesmente aula expositiva, não, tá? B, então quando a gente joga aqui o material na tela, então a gente já sabe que não é a letra A, tá? Então, não é a letra A. B, das interações sociais das crianças, ó. Sobretudo em razão das interações sociais das crianças com alguém, adultos ou crianças mais experientes da cultura. A criança ela aprende sobretudo em razão de interações sociais. A criança ela aprende sobretudo, letra C, do enfrentamento dos desajustes emocionais encontrados em cada estágio do desenvolvimento. Será que é do enfrentamento? Da família, que assiste e dá apoio à criança para se desenvolver integralmente. Pessoal, a alternativa aqui mais plausível, né, que responde essa questão é a letra B, tá? O desenvolvimento dos alunos ocorre em seus vários aspectos, como o afetivo e o cognitivo, por exemplo, sobretudo em razão das interações sociais das crianças com alguém, adultos ou crianças mais experientes da cultura, ou até mesmo crianças da sua faixa etária, tá? Essa questão do desenvolvimento aí, ela vai ser através de interações. A gente desenvolve através de interações, a gente interagindo aqui agora. A gente não está tendo um processo de desenvolvimento intelectual? A gente não está adquirindo mais conhecimentos? Da mesma forma que eu transmito meu conhecimento, eu não aprendo com vocês ao mesmo tempo? Com certeza que nosso gabarito aí na tela, tá? Letra B. Vamos lá, então, para a nossa questão de número 6, pessoal. Número 6. Deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta. Vamos lá. Questão 6. Enquanto uma atividade integra diferentes áreas do conhecimento com um objetivo comum em um projeto, ainda que haja um tema que norteie todo o planejamento, cada componente curricular traz o conteúdo para dentro do seu contexto. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. A. Enquanto uma atividade de interdisciplinar, tá. Enquanto uma atividade interdisciplinar, sim, porque interdisciplinar é integrar diferentes áreas do conhecimento com um objetivo comum, tá? Então, esse é o significado, então, de interdisciplinar. Vou colocar aqui para vocês, ó. Então, enquanto uma atividade interdisciplinar integra diferentes áreas do conhecimento com um objetivo comum, né? Em um projeto pluridisciplinar, ainda que haja um tema? Não, pessoal. Interdisciplinar? Também não. Transdisciplinar? Não, pessoal. Aqui a nossa alternativa é a letra D, tá? Enquanto uma atividade interdisciplinar integra diferentes áreas do conhecimento com um objetivo comum em um projeto multidisciplinar, né? Ainda que haja um tema que norteie todo o planejamento, tá? Cada componente curricular traz o conteúdo para dentro do seu contexto, tá? Então, aqui, gabarito, letra D.
Questão número 6, então, gabarito, letra D. Vou colocar aqui para vocês. E vamos, né, com a nossa sequência aí de correções. Questão 7. Questão bem tranquila pra gente treinar aqui, ó. Questão 7. O que significa mediar a aprendizagem, pessoal? Pessoal, olhem só. Professor, aluno. Uma relação horizontal. Nessa relação horizontal, nós temos aqui a questão do diálogo. E esse diálogo aqui, né, nessa questão do diálogo, o papel do professor, nessa relação horizontal com o aluno, o papel do professor é de mediador. O professor ele é mediador, tá? Nessa relação. Então, o que significa mediar a aprendizagem? Vamos lá. Possibilitar e potencializar a construção do conhecimento pelo mediado aluno, a sua própria aprendizagem. B. Incentivar e motivar os alunos a serem mais dependentes dos professores, uma vez que eles possuem o conhecimento necessário para transmitir a eles? É incentivar e motivar os alunos a serem dependentes? Se eu falo de uma relação horizontal, de uma relação democrática, onde tem uma relação de professor e aluno pautada no diálogo, pautada na democracia, aonde o professor tem um papel de mediador, realmente eu vou incentivar e motivar o meu aluno a ser mais dependente dos professores? Não, pessoal. C. Estar consciente de que é sempre o professor que transmite o conhecimento? Será realmente que eu não aprendo nada com o meu aluno? Também não é a letra C, pessoal. O que significa mediar a aprendizagem? Letra D. É não estar intencionalmente entre o objeto de conhecimento e o aluno, a fim de que o mediado construa sua aprendizagem através e sempre pelo professor. Também não, pessoal. A letra dela está totalmente errado, tá? O gabarito aqui eficaz e que responde à nossa questão é a alternativa A, tá? Possibilitar e potencializar a construção do conhecimento pelo mediado aluno, a sua própria aprendizagem, tá? Gabarito, letra A, ok? Lembrem-se bem desse esqueminha aqui que eu montei para vocês aqui na tela, tá? Porque esse esqueminha responde a explicação da 7, tá? Ela explica direitinho para vocês aí. Questão 8, pessoal. Vamos lá responder a nossa questão de número 8. Para Vasconcelos, ano de 2011, qual deve ser a postura do professor em uma atividade por projeto? A. O professor ele é catalisador de fontes? Não, esse não é a postura que o professor tem que ter, tá? B. O professor ele é mediador do processo de ensino-aprendizagem? Olha aqui. Na relação horizontal, que eu acabei de explicar para vocês, o professor ele não é mediador? Então, a gente achou a nossa resposta, tá? Gabarito aqui, ó, B. A postura do professor não é ser fiscalizador das atividades dos supervisores e nem ser controlador do ensino. O papel do professor é ser mediador do processo de ensino-aprendizagem. Letra B. Questão número 8 aí, letra B. Questão 10, pessoal, vamos lá. São consequências da aprendizagem em uma metodologia de ensino tradicional. Pessoal, olhem só. Eu expliquei para vocês ainda há pouco a relação professor-aluno, uma relação horizontal. E ela não está caracterizada no ensino tradicional,
Então, o ensino tradicional, ele é pautado assim, ó. Deixa eu pegar aqui outra cor. Está pautado assim. Aqui nós temos o professor e aqui nós temos o aluno. Tá? Nessa relação, né, no ensino tradicional, o professor, ele é simplesmente um mero transmissor de conhecimento. O professor explicou o conteúdo, o aluno anotou no caderno e ficou por isso mesmo. Não existe uma relação de democracia. E essa relação, ela não deve ser mais usada. Esse ensino tradicional, tá? Onde o aluno, por exemplo, ele chega na sala, do jeito que ele chega, ele sai, ele fica mecanizado, porque ele vai associar que o professor está sempre certo, que o professor não erra, que o professor é o detentor de sabedoria suprema na cabeça do aluno. Eu, por exemplo, quando estava no ensino fundamental, eu achava um absurdo um professor errar uma palavra, porque eu falava assim, nossa, professor, o senhor, a senhora errando, né? Então, assim, hoje em dia, quando a gente está em uma outra posição e quando a gente começa a estudar mais, a gente entende que o professor é suscetível também a erro, né? E que o aluno, ele precisa entender que o professor, ele não é o detentor de toda a sabedoria, que o aluno também é um detentor de sabedoria. Ele só precisa se encontrar, né? Então, na relação vertical não existe isso. Na relação vertical, o professor está aqui, o aluno está aqui, o professor ensina o conteúdo, o aluno absorve e fica aquilo ali. No final do bimestre faz prova. Hoje eu passo um texto, amanhã eu explico ali. Na mesma aula aplico uma atividade e fica aquela coisa mecanizada, né? Uma coisa técnica ali, muito no quantitativo. Então, essa relação vertical no ensino tradicional não é tão legal, tá? Principalmente com a nova BNCC aí, que traz pra gente, principalmente, protagonismo juvenil, traz pra gente o projeto de vida, traz pra gente a pauta da interdisciplinaridade, tá? De o professor trabalhar com outras áreas de conhecimento. Então, assim, fiquem atentos a essas perguntas, tá? Caem bastante em provas. Então, respondendo aqui a nossa última questão, pessoal. Material na tela, tá? Então, são consequências da aprendizagem uma metodologia de ensino tradicional, exceto quais dessas características não faz parte de uma característica de ensino tradicional. Vamos lá. A. Reprodução de informações transmitidas faz parte do ensino tradicional. Distanciamento entre conteúdo e realidade faz parte, é uma característica do ensino tradicional. A aquisição de conteúdos sem significados também faz parte do ensino tradicional. Então, aqui o que não faz parte de como consequência do ensino tradicional é a construção interativa do conhecimento. Porque uma característica da construção interativa é essa relação aqui, ó, onde o professor é mediador, onde ele visa possibilitar e potencializar a construção do conhecimento pelo mediado, a sua própria aprendizagem, tá? Então, quando a gente pega aqui a questão 10, tá? Gabarito, letra D, pessoal. Nossa questão 10, gabarito, letra D. Vamos voltar aqui rapidinho. Eu coloquei para vocês gabarito da questão 8, letra B. Letra A. Anotei, né? Letra D, não, tudo bem. Eu achei que eu não tinha alguma questão, eu achei que eu não tinha colocado aí para vocês a questão da justificativa do gabarito, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, nosso simulado de hoje. São questões atualizadas, questões que caíram em provas de concursos aí em 2022, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho para vocês. Desculpem aí eu não ter conseguido bem pronunciar o nome do autor, porque a minha língua enrola, é complicado, né? Mas eu espero de verdade que vocês tenham entendido. Fiquem bem, pessoal, façam as anotações e até a nossa próxima aula, viu? Ó, tchau, tchau. Deixem anotado no chat para mim quais são as suas observações, quais são as suas dúvidas, suas dificuldades. Estou disponível para vocês também no suporte pedagógico